Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante, tudo ao redor se silenciou, e o que permanece é você. Você e esse peso invisível no peito, essa sensação de que a paz, por alguma razão, ainda não chegou. Às vezes, mesmo rodeado de silêncio, há um ruído dentro, um ruído que sussurra que algo está errado, que falta algo, que a vida ainda não está no lugar certo. E talvez você tenha acreditado por muito tempo que a causa disso está do lado de fora, no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas e se o bloqueio estiver em outro lugar? Um lugar tão sutil que você nem percebe que ele existe. Um lugar dentro de você. Bruce Lipton, um dos grandes nomes da epigenética, nos revelou algo transformador, que nossas crenças, sim, aquelas que repetimos sem perceber, são as verdadeiras moldadoras do nosso corpo, da nossa mente e, por fim, da nossa realidade. O que você acredita não é apenas uma ideia, é um sinal que atravessa seu corpo como uma frequência invisível, moldando cada célula, cada emoção, cada escolha. Imagine uma célula. Ela não reage ao gene, mas ao ambiente ao seu redor. Se o ambiente é tenso, ela se retrai. Se é seguro, ela se expande. E agora imagine, qual é o ambiente invisível que você tem oferecido ao seu corpo todos os dias? Joe Dispenza nos ajuda a entender a continuidade disso. Pensamentos conscientes, quando repetidos muitas vezes, se tornam pensamentos inconscientes. Eles passam a viver em nós como programações ocultas. E é aí que se forma o ciclo. Lipton nos fala da crença, Dispenza da repetição que esculpe o cérebro. Juntos eles revelam o que muitos ainda não veem, que o bloqueio que te impede de viver em paz não é seu, ele foi aprendido, foi repetido, foi absorvido, mas agora pode ser reprogramado. Talvez você esteja vivendo com uma sensação constante de urgência, de que algo precisa ser resolvido antes que a paz venha. Uma ansiedade que você não sabe de onde vem, uma inquietação que parece não ter nome, mas por trás disso há uma narrativa, uma história que se repete dentro da sua mente como um eco. Eu não mereço descanso, eu não posso parar, eu não pertenço. Essas palavras não são suas, mas se tornaram suas. Elas vibram em silêncio, criando um campo interno de tensão, como se o seu corpo estivesse sempre preparado para o pior, como se a paz fosse perigosa, a necessidade de controlar tudo, o medo de soltar, a dificuldade de confiar. Tudo isso nasce da tentativa inconsciente de escapar de uma dor antiga, uma dor que, talvez, você nunca tenha parado para acolher. E é assim que o bloqueio se fortalece, não com gritos, mas com repetições. Não com violência, mas com hábitos emocionais silenciosos. Você sente, mas não sabe por quê. Você tenta mudar, mas algo dentro te puxa de volta. A verdade é que não se manifesta paz enquanto o corpo vibra medo. Bruce Lipton nos ensina que as crenças alteram a química do nosso corpo. Quando você acredita, ainda que inconscientemente, que não é seguro estar em paz, seu corpo reage com tensão. Ele libera substâncias que o mantêm em alerta. Sua mente busca perigos. Seu coração se fecha. E tudo isso acontece sem que você perceba. Dispenza complementa. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Ou seja, quanto mais você pensa de determinada maneira, mais forte essa rede se torna. E quanto mais forte ela se torna, mais ela parece uma verdade. E então você se esforça, faz meditações, pratica afirmações, busca respostas, mas, no fundo, sente que está preso em um ciclo, porque está tentando colocar paz sobre um campo emocional que ainda vibra escassez. Está tentando criar um novo estado, com o corpo preso ao antigo. E isso não é sua culpa. É apenas o funcionamento do seu sistema. A boa notícia é, isso pode ser transformado, mas não da forma que você imagina. Talvez a virada mais profunda dessa jornada seja esta. A paz não se busca e se ressignifica. A busca pela paz
quando feita a partir da sensação de falta, reforça a ausência. Quando você diz, eu preciso encontrar paz, está dizendo ao mesmo tempo, eu não tenho paz. E o universo escuta o seu estado vibracional. A mudança acontece quando você começa a cultivar a percepção de que a paz já existe, aqui, agora, mesmo que em um sopro, mesmo que em silêncio. Joe Dispenza diz, sentir-se inteiro no presente, enquanto mantém viva uma visão de futuro, é isso que cria a manifestação real. É contraintuitivo, mas é real. Quando você começa a sentir agora o que deseja viver amanhã, o seu corpo aprende, o seu campo se alinha, a sua realidade começa a se transformar. E como fazer isso na prática? Há uma técnica simples, mas profunda, para reprogramar sua frequência interior. Primeiro, a identificação consciente. Em um momento de crise, pare, respire e perceba qual narrativa se repete dentro da sua mente. Qual pensamento automático surge? Qual frase tem se repetido há anos sem ser questionada? Segundo, o reenquadramento epigenético. Escolha com intenção uma nova crença, uma nova percepção. Pode ser algo como, a paz já está em mim. Não basta dizer uma vez, é preciso repetir, com presença, com verdade, com sentimento. Cada repetição altera o ambiente interno. Cada repetição é uma nova instrução para o seu corpo. Terceiro, a visual corporalização guiada. Inspire profundamente essa nova crença. Sinta-a com emoção. Imagine o corpo absorvendo essa nova verdade. Veja a luz se espalhar, o peito se expandir, o sistema nervoso relaxar. A paz não é apenas um pensamento, é uma sensação, é uma vibração, é um estado que o corpo precisa aprender a reconhecer. E quanto mais você pratica, mais o seu corpo aprende. E um dia, sem esforço, ele começa a produzir esse estado sozinho. A paz passa a ser o seu ponto de partida, não mais o seu objetivo inalcançável. Talvez ajude a imaginar o seguinte: dentro de você existe um jardim, mas esse jardim, por muito tempo, foi tomado por ervas daninhas, crenças antigas, traumas, repetições. A flor da paz não conseguia crescer ali. Mas Bruce Lipton nos ensina que, ao mudar o solo, o ambiente químico da mente, novas sementes podem florescer. Joe Dispenza nos mostra que, ao regar essas sementes com emoção elevada, os neurônios criam novos caminhos. O jardim começa a mudar. Pense em um homem que passou anos tentando encontrar descanso. Ele buscava, lutava, corria atrás de métodos, até que um dia ele apenas parou e sussurrou para si mesmo com emoção verdadeira: paz. Repetiu esse sussurro todos os dias, e aos poucos o corpo entendeu. O sistema nervoso parou de lutar, a alma pôde descansar. A flor da paz nasceu no jardim interior. Talvez você esteja esperando que o mundo mude para então sentir alívio. Mas e se for o contrário? E se a mudança começa? Quando você decide sentir, a verdade oculta é: você não precisa lutar contra a ansiedade externa. Precisa apenas reprogramar a raiz invisível do pensamento. Bruce Lipton diz: a ciência do sinal ambiental é mais poderosa que os genes. Quando o ambiente da sua mente muda, tudo muda. E Joe Dispenza completa: quando você decide se sentir inteiro agora, antes do resultado, você começa a causar o efeito real. Então, hoje, escolha isso. Escolha sentir agora. Escolha praticar. Escolha confiar. Não como obrigação, mas como um ato de amor por si mesmo. Não espere o mundo oferecer paz. Torne-se o solo onde a flor pode nascer. Torne-se o jardineiro atento do seu próprio campo interior. E a paz virá, porque já está aí, esperando por você. E se sua dor for, na verdade, o começo da sua luz?